Eu. Começa em mim e no Pirula. Aí, eu falei pra fazer corpo mole, ó. vi Fizeram o dedo Fábio. mole, fez dedo mole, ó. Preservação! Né. Preservação! Nossa, aqui, calma aí. Preservação! Preservação! Invertebrado. Né. Sejam bem-vindos a mais um episódio de segunda-feira dos Três Elementos. Eu tô aqui com meu amigo Pirula, tudo bem com você? Oi. E estamos aqui com Carlos Ruas. Opa, estamos aí. Com uma blusa xadrez diferente. Diferente, essa é mais grossinha. Essa é mais grossa. Tá frio aqui em São Paulo. E essa é nova? Essa é nova. Minha mãe que me deu, porque ela não aguentava mais ver o de amarelo. Então ela é estratégica. Entendi. Ela me dá uma outra igual pra ver se eu jogo fora a antiga. Mas você que tem que jogar ou a amarela vai sumir em Eu algum não momento? moro mais com você, mãe. Você não tem poderes mais sobre mim. Eu continuarei usando a amarela, apesar do plano dela parece dado certo. Mas é que essa é mais quentinha, né? que Hoje tá frio aqui em São Paulo, frio, né? Tá frio. Não. Você fica mais elegante com ela. Você tá mais elegante. Você tá mais elegante. Droga, minha mãe conseguiu de novo. Não, mas você fica mais Carlos Ruas com a amarela. Mas eu acho que a questão da amarela É que você é precisa que a de amarela outra. tá velha. Você precisa de Não outra tá igual. velha. Você precisa Claro de outra que igual. tá. Tem que fazer. Existe um gostei do apego comentário. sentimental, as pessoas entendem isso. O Ruas de amarelo, as outras cores que ele usa, era muito bom para o nosso programa, porque tem os paulistas aqui que só vende preto, Tem azul. os Corvide. É. Os Corvide Só aqui. os corvinhos, e aí ele vinha colorido, mostrando assim, olha, eu sou carioca, sou uma pessoa mais descolada. Eu nunca tinha parado pra pensar. E aí agora, Nem olha chinelo. só o que aconteceu. Não, a gente ainda tem um amarelo na meinha. Tem amarelo da meia. Que é o fogo de Lúcio. Ó. É o fogo de Lúcio. Começamos a falar da camisa do Carlos Ruas, mas esqueci de apresentar a Camila, a pessoa mais importante desses três elementos. Tudo bem, Camilinha? Tudo bem, querido? E hoje... Vocês estavam falando de roupa. A única vez que eu consegui convencer meu pai a trocar um casaco velho que ele tinha, de décadas. Ele tinha aquele casaco, já era velho quando eu era criança. E ele, depois de velho, o casaco ainda estava lá desmontando, né? Eu consegui achar um igual. É a única maneira. A única maneira. Eu achei um igual, quer dizer, era quase igual, né? Porque eu não fabricava mais. E aí ele, tá bom. Aí valeu, aí fez sentido. Aí na é cabeça isso, dele é faz lógico. sentido. Vão ficando metódicos, né? Com o passar do tempo, é Não, difícil eu mudar sempre a rotina, fui. né? É sério, não tô brincando, Mas será eu que sempre todo fui. caminho, todo destino da velhice, a gente fica cada vez mais metódico? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai conseguindo organizar as coisas que deixam a gente mais confortável e a gente vai se acomodando nesse jeitinho. Pode ser. Só experiência misturada com quentinho, com acomodação também. Toquezinho de trauma. É. Somos o conjunto dos nossos traumas. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então quem traz o tema do vídeo de hoje é a Camila. E hoje nós vamos falar sobre putrefação, Opa! estragamento, Será que vocês vão gostar do tema? Rotten. rotten, claro. Fiquei Vamos- pensando. Vou perguntar. Juanito, Oi. por que as coisas estragam? Olha, é uma pergunta legal essa. Eu gostei da ideia. Porque são coisas simples que ocorrem e que todo mundo já entende, já sabe, mas ninguém se pergunta. Então, é ela tá te é aquela perguntando. pergunta de criança, que a criança faz e você fica, ih, rapaz, nunca parei pra pensar nisso. Por que que as coisas estragam? E eu te respondo... Porque a sua blusa está puída. A blusa amarela está puída. Não, mas eu tô pensando mais em coisas assim, organismos vivos, material biológico. Por que Ué, mas a estraga? roupa não é material biológico? É, Quer dizer, tirando quando é, não sei se não é sintético, mas se sintético. for algodão ou lã, essas Mas coisas... a roupa não apodrece. No Bem, sentido nada- de que a Camila tá falando de um nada fruto, por exemplo. Dura pra É. sempre, Não, Não. nada dura pra as sempre. coisas desgastam. né? Tirando chiclete. Nada dura pra sempre, né? As coisas estragam. Mas por que Tecnicamente, estragam? existe o pra sempre? Não é isso? O que Essa você é acha uma- que acontece? Aí você teve lá um tomate, né? Pegou um tomate ali, esqueceu o tomate lá fora da geladeira ou mesmo dentro, foi viajar. Passou um mês viajando. Posso dar uma hipótese? Eu Posso sempre, levantar uma Camila, hipótese? Camila, eu sempre compro tomate em excesso. Não precisa nem Porque- viajar. Não, é porque é too much. Não. Pedimos desculpas pela falta de decoro. Não foi nem falta de decoro. Não foi só ruim. Foi só A ruim. gente não tem como defender. Esperamos que vocês ainda queiram. Mas é porque eu sei que tem gente assistindo. que ri. Eu vou criar uma hipótese. Imagina que no dia 13 de novembro de 2024,
você está num dia para embarcar para uma viagem. Tá sendo bem específico. E nessa viagem que sai no dia 13 de novembro de 2024, você vai sair do Brasil em direção à Inglaterra. Perfeito. E aí você vai chegar na Inglaterra e no primeiro dia, por exemplo, você vai para Stonehenge. Perfeito. Depois você volta para Londres e passa uns dias em Londres. Perfeito. Depois você vai sair de Londres e vai para Oxford. Eu acho que eu tô entendendo. É só uma viagem hipotética. Sim. Depois de Oxford você vai a Liverpool. Tá, De Liverpool você vai para Edimburgo. Eu acho que eu já entendi. Passando pela muralha de Adriano e chega em Inverness. Ok, onde você no quer final da chegar? sua viagem. Eu quero chegar no tomate que você esqueceu na sua fruteira. Ok. No dia 12 de novembro. e a- Porque no dia 13 de novembro, não sei se você sabe, você vai estar embarcando para a Inglaterra. Perfeito. Eu juro que eu achei que você ia fazer um paralelo, tipo assim, imagina que você dia 13 está embarcando e marcar o seu assento do lado do Pirula. Imagina a quantidade de piada ruim que você vai ouvir. Também. Eu achei que era É um isso que você risco. É um você ia risco. falar disso. Volta aqui a pergunta. O que acontece com o seu tomate? Que eu esqueci. No dia Estraga. 12. Ele Isso. estraga. O que vai acontecendo com ele? Você lembra? Bichinhos vão comendo ele. Micromundo. Uhum. Micromundo vai devorando o tomate. O pobre tomate, o inocente tomate. E aí ele vira uma alma e vai pro céu, pro reino dos tomates. E todos os tomates que amam ele estarão lá. Exato. Exato. Tem uma coisa que eu aprendi. Inclusive aqueles que estavam atravessando a rua. E Olha vários o cara, tomates que- e uma berinjela. É. Amava ele também. Certas partes da piada são politicamente incorretas. Por isso que eu só... Uma coisa que eu aprendi com o tempo é tudo funga. Também. Tudo funga. funga. Funga? Tudo. É. Tudo funga. Crescem fungos em qualquer É, coisa. em qualquer Eu achei coisa. que tava todo mundo gripado. É. Imaginei um tomate gripado. Tudo fungo, é. Tudo. Né? Ai, meu Deus do É céu. o famoso mofo deu. Esse é um processo, né? Quando a gente fala desses materiais biológicos, seja qualquer organismo, micro-organismo, planta, eles vão passar por um processo que é de decomposição. Perfeito. E a decomposição é feita por micro-organismos que vão lá e começam a consumir esses materiais biológicos. Uhum. E aí, é por isso que as coisas estragam. Quanto mais aguinha tiver, mais, né, alguns micro-organismos vão falar, oh, que delícia. Ah, quanto mais água, melhor a decomposição. É. Por isso que as múmias secam e aí não Boa. decompõem? Excelente Exato. exemplo. Ah, nunca Por tinha isso. parado pra pensar nisso. Ou por isso que é muito comum a humanidade inventar um negócio chamado carne seca. Então, se você for pegar todas as populações do mundo, praticamente, todas as sociedades do mundo, em algum momento da história, elas descobriram que se elas deixassem a carne para secar, aquela carne não estragaria, ela duraria mais tempo sem Ok, apodrecer. então, quanto Aí menos inventam umidade- presunto. Também? Quanto menos água, quanto mais seco, mais vai durar. Isso. Exato. Tá. E um bom jeito de secar é jogar sal. Também um bom jeito de secar e jogar sal, que você desidrata aquilo. Peixe também, né? Peixe também. Sim, bacalhau. Peixe, Também. bacalhau, um excelente exemplo. Gelo com sal, né? Então, uma forma de preservar as coisas pode ser, colocar na geladeira. Só que colocar na geladeira, a gente não tira a água, né? A gente ainda deixa lá com água, a gente só dá um friozinho para os micro-organismos e aí eles vão crescer mais lentamente. Dá mais tempo para a gente consumir aquele alimento antes dele se Tá. decompor. Eles ficam em câmera lenta. Eles ficam em câmera lenta. A multiplicação deles é desacelerada. Uhum. E, na verdade, todas as atividades deles, mas principalmente a multiplicação. E outra coisa que a gente pode fazer é jogar sal para desidratar. Mas daí, imagina lá o senhor biólogo. Senhor biólogo. A entidade senhor biólogo. Não, na verdade, o aluno lá fazendo sua coleta, o estudante de graduação, ou a pessoa já fazendo seu mestrado, doutorado, o pesquisador que vai lá coletar material biológico. Coletei folhas, coletei animais e preciso preservá-los para eu conseguir estudar. Imagina que você está na floresta, você está no meio da Amazônia e você viu uma planta lá que você acha interessante ou que ninguém nunca descreveu. Tá. Só que você tem que pegar ela, coletar ela no meio da Amazônia e levar ela para o laboratório, por exemplo. Mas até chegar no laboratório pode estragar. Pode Isso. estragar. Então, o que a gente faz, né, nesses momentos? Quando eu ia lá para o Pantanal, precisava coletar as folhas. Dependendo do que eu quero fazer, eu tenho um jeito diferente de preservar.
Então, e se eu quero fazer algo para uma extração, que eu quero ver a parte química, eu já ponho num solvente que vai me ajudar a extrair os compostos que eu quero analisar. Depende muito das técnicas de análise que eu vou fazer. E se eu vou fazer uma coisa que vai para um cromatógrafo a gás, ou se vai para um cromatógrafo líquido, ou se... Aí os solventes vão variando. Às vezes o que eu quero estudar é mais a morfologia mesmo, é a carinha externa, é a estrutura externa daquele organismo. Então, planta, a gente pode secar, desidratar, e aí a gente quer que ela preserve o máximo das características dela estruturais. Então, o que a gente faz? Coloca numa prensa e põe num lugar quentinho para aquilo ir perdendo água. Sabe aquela história de colocar uma rosa no meio do livro? Para preservar a rosa? Você coloca papel e coloca uma rosa no meio dos livros? Já ouvi falar isso. Já ouviu falar isso? Já. Os biólogos fazem a mesma coisa com plantas, só que aí você usa uma prensa e coloca dentro de uma estufa para secar essa planta. E aí, às vezes, né, a gente pode ver nos museus umas essicatas, que são essas plantinhas preservadas nesse formatinho, que daí dá para fazer os desenhos, dá para ver as estruturas, só que querendo ou não, a gente perde informação, a gente não vê a estrutura bonitinha, todinha. Em 3D, né? Em 3D. Perde a cor. Perde a cor, perde os compostos, se eu quiser fazer alguma análise depois, né? Mesmo de anatomia interna dela, como que estão as células dela organizadas, quais glândulas ela pode ter, a gente perde essa informação. É por isso que os naturalistas... Todos os antigos sabiam desenhar muito bem, né? Inclusive os naturalistas de botânica. É São impressionante, os melhores, porque é foto. Aquilo ali é uma foto da planta, praticamente. O cara fazia no desenho, né, com as cores, o mais próximo de cor que podia chegar, fazia no desenho, virava quase uma foto. Eu já fui em exposição de artistas de botânica, assim, como que fala? Botânico-artistas, não sei, tipo, arte botânica. Tem os paleoartistas, arte botânica, sei lá. Que é uma coisa extraordinária, né? Eram contratados de outros países porque as essicatas ficavam sem cor e sem formato, né? Então, aí outra coisa que eu precisava fazer era essa de conservar plantinhas num meio líquido. Porque depois eu queria ver como que estavam lá as partes internas dela, como que eram as células, o que tinha dentro dessas células, para eu saber assim quais compostos eu conseguia ver em cada estrutura anatômica dela interna. Você preservava ela no meio líquido? No meio líquido. Pera aí, não, calma. Você acabou de falar que quanto mais água, mais o bicho decompõe. Aí você agora, 10 minutos depois, fala que preserva ela no líquido. Então, mas olha só, tem todo um jeito de fazer para que esse líquido tenha cada vez menos água. O líquido não precisa ser água, né? Tem outras coisas líquidas no planeta, né? Você não botou uma garrafa de água ali e botou a flor dentro. Não, é um porque composto químico Isso. específico para preservar. A primeira coisa que a gente faz quando vai pegar lá uma planta, na hora que você vai cortar, o ideal é que você já corte em meio líquido. Mas isso nem sempre é possível. Então a gente corta, enfia na água ou no meio líquido e aí corta de novo. Por quê? Quando entra ar, isso também já começa a danificar meu material e eu não preservo ele tão bem. Imagina que a planta é como se fosse um canudinho. Tá. E a hora que você corta o caule da planta, você está tirando um negócio que está no meio líquido, não tem ar ali dentro, e você está expondo ao ar. Então, se você cortar a planta ali, vai entrar ar na planta, que não estava ali. E aí entra oxigênio, e esse oxigênio também ajuda a estragar a planta. Tá. Então, ou você dá um jeito de cortar aquilo dentro da água, você pega um pote, coloca a planta lá dentro e corta lá dentro, ou você corta e depois corta de novo, que daí você cortou aquele pedaço que tinha ar e aí você corta dentro do líquido. Fez sentido? A gente quer que tudo fique o mais assim parecido possível com as condições naturais dela. Tá. Aí, uma coisa que a gente faz é colocar no formol. Isso que eu ia falar, né? Porque é um líquido específico para conservar. Né? Exato. E aí, quando a gente prepara a solução de formol, a gente não coloca no formol purinho. Até porque quando você compra o formol, ele já vem 37%. Formol, água. Aí a gente pega e faz uma mistura com álcool. Formol e álcool. Álcool, 50%. Por que chama 50%?
Porque é 50% álcool, 50% água. Uhum. Aí, a gente deixa lá uns dias até esse líquido ir pouco a pouco entrando na planta. Agora eu não lembro se eram 24 ou 48 horas que a gente deixa isso. O que o formol faz? O formol fixa. O formol vai fazer as coisas ficarem do jeito que elas estão. Porque a hora que você corta a planta, aquele pedacinho ali, ele não morre exatamente na hora. Aí tem a parte verde, continua fazendo fotossíntese. Demora, né? Tanto que se você puser algumas plantas, se você colocar na terra, ainda, né, ela brota. Enfim, o que o formol faz? Ele é uma substância super reativa. E ele adora reagir com substâncias orgânicas, substâncias que a gente encontra em organismos, que são principalmente proteínas e ácidos nucleicos. Então, aminoácidos e ácidos nucleicos, aminoácidos que vão formar as proteínas e os ácidos nucleicos, que é o DNA. Tudo que é proteína vai reagir com formol. Vai reagir. E aí, o que ele faz? Ele faz essas reações, geram outras substâncias que são super estáveis. Por isso que fixa. Entendi. Então, tem uma desnaturação desses compostos, das proteínas, tem uma mudança que faz com que agora esses compostos fiquem estáveis. Eles não se desintegram, não viram outra coisa. Isso é fixar. Uhum. Por isso que passa formol no cabelo para fazer, Ele ficar no formato novo. uns procedimentos para alterar a conformação do seu cabelo. Só que formol é super tóxico. Imagina um negócio que, apesar de ser produzido no nosso corpo também, Mas naquela concentração. mas numa quantidade muito, muito, muito pequenininha, se a gente coloca numa quantidade muito alta, ele é muito tóxico. Uhum. E mutagênico e cancerígeno. Aí, fixou. Agora, o que a gente precisa fazer? Essa solução, que está lá, com um formol 37% e um álcool 50%, tá vendo que ainda tem muito os outros porcentos com água? Tem muita água nesse Tem negócio muita ainda. água, não dá para eu preservar. Essa é uma substância que é feita só para fixar. Só que se eu deixar lá, isso vai estragar. E vai, né, os micro-organismos vão falar, alguns, né? Alguns vão morrer por causa dessas coisas, mas outros vão falar, acho que ainda dá aqui para eu, um mínimo. Mas ainda é possível. Então tem que tirar essa água Tem que tirar essa água. para preservar a planta. É aquela cena do Chaves quando o Kiko joga o algodão doce na terra, que aí o Chaves pega uns pedacinhos do algodão doce ainda e põe assim, tipo, Esse aqui dá pra esse comer, dá pra esse comer, aqui não. esse aqui dá, né? Tipo, Porque, lembrando, os micro-organismos, eles também vão ter proteínas e DNA e RNA, e o formol também vai fazer mal para eles. Mas, como não é numa concentração ultra absurda, Tem uns que conseguem se virar ali e vão comer a sua planta de qualquer jeito. vai demorar Mas vai muito, comer. mas é possível. Então a gente tem que desidratar mais, porque o melhor é preservar em álcool. E aí a gente vai trocando essa mistura, né? Vai pegando essa plantinha e vai trocando ela de mistura. Tava lá num álcool 50%, aí depois de 24, 48 horas, coloca ela numa solução sem formol e agora com álcool 60%. Tem Você 60% álcool, 40% água. E aí deixa lá para esse líquido ser trocado Mas você dentro. Afunda ela. A planta tá mergulhada. Ele mergulhada. tá cheia de álcool até em cima. E aí, assim, para melhorar a eficiência, ainda a gente coloca numa câmara e tira o ar. Deixa no vácuo. Que daí esse líquido vai entrar ainda mais nos tecidos da planta. Porque não pode entrar ar de jeito nenhum. Vai que a plantinha ali saiu um pouquinho da solução. Aí no outro dia, um álcool 70%. então, pera lá, se a planta sair da solução, é um problema? É. Não é uma solução? É um problema? É um problema. Olha a só. planta estar na solução é a resolução do problema. Olha, tá vendo? É extraordinário. Tudo faz sentido. Tudo é matemática. Tudo faz Por isso chama solução. Por isso chama solução. Por isso chama solução. Exatamente. Porque tá resolvendo alguma coisa. Exatamente. Olha só. Aí, chega lá no álcool 70. A gente já fez, né, os pesquisadores todos já fizeram alguns testes de por que não vai depois para o álcool 80, álcool 90, álcool... Álcool puro. Porque daí a gente começa a
não ser mais tão interessante, o poder de preservação também não é tão bom, Tá. e aí a gente tem também um custo desse álcool ainda mais... Que evapora muito, que é caro pra fazer. Então Exato. 70 chega no ponto que a partir daqui não vale a pena melhorar Não vale tanto a pena. E já tá bom pra preservar. Então, a gente deixa lá preservado em álcool 70. É lógico que, com o tempo, a gente tem que ir trocando, porque o Vai álcool evaporando. vai evaporando, a gente já não tem mais ali. A planta pode soltar ainda a parte da cor, É isso a que eu ia gente não falar, consegue ver direito, então a gente vai trocando o álcool de tempos em tempos. Mas daí a gente pode ficar mais tranquilo. Então- Lembrando que não é só planta, né? É. Os bichos são exatamente o mesmo processo. Exatamente o mesmo processo, a gente faz a mesma coisa. Aula de ciência, aqueles potes de formol com os bichos boiando, Isso. mesmo procedimento. Exatamente. Exato, exato. Conservar o bicho. Né? Tem uma camiseta da biologia que era proposta que estava escrita na frente, né? Preserve a natureza. E aí você olhava atrás, tinha um pote de vidro com um panda todo torto dentro, Isso, escrito assim, em álcool 70. Meu Deus. Era horrível. Você tá preservando a natureza. Está preservando a natureza. Tá certo. Em álcool 70, que é o que o biólogo faz com uma frequência muito grande, né, Camille? Mas então, quanto mais tira o oxigênio, mais tira a água, porque tem oxigênio na água, né? Também. Mais você preserva. Isso, porque a Este chance do algo. micro-organismo crescer no tecido Porque vegetal o micro-organismo que corrói, que decompõe as coisas, ele precisa de oxigênio. e de água, principalmente. Alguns não Alguns- precisam é. de oxigênio. A É, grande questão não é o oxigênio. Nesse caso, o oxigênio é para ele não entrar e ele oxidar o material, porque ele já vai fazer uma reação, ele mesmo ali, que é de alterar as substâncias. O oxigênio por si só ele é um problema, independente do micro-organismo. É só entender que lá na Olimpíada que acabou ontem, eles tiveram que reformar a 3 Torre dias Eiffel. depois a medalha já estava. Isso, mas a torre é o pior, porque a Torre Eiffel estava enferrujando e estava com perigo de cair em alguns pedaços. Porque eles não renovaram a pintura, a pintura descascou, o oxigênio entrou em contato com o metal e estava corroendo Olha a só. torre. Então, se o oxigênio corrói metal, imagino que o oxigênio não faz com Não tecidos é qualquer também. metal que o É oxigênio isso. corrói, né? O Mas oxigênio- corrói ferro. E isso que é primeiro mundo, né? Oxigênio, a princípio. Mas lá não moderação. pega fogo as coisas, tipo Notre Dame queimou aqui em Paulínia, Ah, é verdade, né? né? Lembra Estamos disso? sendo corroídos pelo oxigênio também. né? Também. 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 Nesse exato momento. Exato. Então pare de respirar. Não, Não, você não vai ser mais corroído pelo oxigênio. Não vai, você mas vai quer dizer, morrer. vai, o seu Vai. corpo vai. Seu corpo vai, mas você não. O seu corpo vai. Você não vai estar mais lá. Exato. E aí, como o Pirula bem disse, isso também a gente faz com animais, com qualquer coisa que a gente queira preservar para manter por muito tempo. E aí, a gente vai para essa viagem e a gente vai ver alguns espécimes. Calma aí, eu me perdi. Qual viagem? Porque a viagem que eu falei é uma viagem hipotética. Não, você falou hipotético e depois você falou, Carlos Ruas, você estará... Ah, tá. é pra divulgar a viagem agora? É, Nós iremos viajar com os 3 elementos! Né? Muito natural. E tem uma coisa muito legal que a gente pode ver no Museu de História Natural em Londres, que é um polvo que o Darwin estudou, ele coletou lá nas ilhas de Cabo Verde, agora eu não lembro exatamente qual, em 1832. O polvo do Darwin. O polvo do Darwin. E ele tá lá. Olha só. Imagina, se não existisse todas essas técnicas de fixação e preservação de material biológico, a gente, nem ele ia conseguir estudar direito, porque ele precisou fazer essas técnicas, não sei exatamente quais ele usou, Mas provavelmente parecidas Mas com essas. algo muito parecido, e ele pôde, com isso, ter aquele espécime por mais tempo para ficar analisando como que era, né, como são os tentáculos e tal. Porque mesmo no formol dá pra você pegar e dá pra examinar. Você tira o bicho. Você consegue tirar pra estudar. Então você... Formol não Isso. atrapalha a A coisa. Depois gente- você bota de volta. depois você no- volta ele de volta na solução. Quando a gente fazia as aulas de anatomia de peixe, por exemplo, Aham. em Rio Claro, e aí tem um monte de peixe que na verdade não era nem do Brasil, eram peixes do mundo inteiro, eles estavam todos na coleção do Museu da Unesp, os professores pediam, e a gente chegava no laboratório e tava todos os peixinhos em bandejas com os potes abertos do lado. Olha só. Então não é só para uma observação no pote, é para uma observação real, assim, você O meu consegue... bisavô cuidou desse peixe, passou pro meu avô, que passou pro meu No pai, caso e do hoje Darwin- você vai examinar No esse caso do peixe. Darwin é exatamente isso. Tipo isso, né? É.
E está lá. Está O lá. Polvo do Darwin, O Polvo do de Darwin. 1832. Tá na exposição, não tá na coleção. Se eu entendi direito, ele está exposto num lugar bem bonitinho que a gente vai poder ver. Porque lembrando que a maior parte dessas coisas do museu, elas ficam na coleção, porque a gente precisa lembrar que o museu tem a parte de exposição e a maioria, os maiores museus do mundo, tem a parte de pesquisa. E a parte de pesquisa, muitas vezes, ela é maior do que a parte de exposição. Então, a maior parte desses animais conservados, aí tem outras técnicas, mas esses potes, eles não vão estar expostos. Mas que legal que a gente vai ver o polvo do Darwin. O Polvo E do aí a gente Darwin. vai cantar, traz o polvo do Darwin. Traz o polvo do Darwin. É isso, Emílio, isso. A gente vai fazer isso mesmo, Emílio. Isso. Eu tava isso. pensando numa outra rima aqui. A gente vai É fazer que agora eu isso só mesmo. consigo pensar nessa rima. Tá. E nós estaremos na Inglaterra, por isso que eu falei do dia 13, porque nós viajamos dia 13 numa jornada com os 3 elementos. Viajaremos por toda a Inglaterra naquele roteiro que eu falei. E as vagas realmente estão acabando. É a oportunidade de você viajar com a gente. Exato, não enrola mais. E não é só que elas estão acabando, o prazo para comprar está Exato, acabando. exatamente. E aí, a gente já começou a conversar com a agência, a US Travel, que é a nossa parceira, tá empolgada com a viagem. Foi um sucesso a nossa venda da viagem. E eles já propuseram uma viagem para o ano que vem. Só que a gente já pode dizer que Não será Inglaterra. não será Inglaterra. A gente vai para outro lugar. Exatamente. Não interessa para vocês ainda onde vamos. isso. Se você quer pra Inglaterra, o ano é esse. Exato, a oportunidade que a gente tem para ir pra Inglaterra Oportunidade de juntos ficar é essa. 15 dias com pirula contando essas piadas É, que você ouviu hoje. Exato, Oportunidade de estar com o Emílio falando traz o polvo do Darwin. isso. Quanto você pagaria para presenciar este A momento? oportunidade de ver o Carlos Ruas de óculos escuros, ao vivo. Sem óculos escuros. Sem óculos Vocês escuros. me verão sem óculos No escuros. café da manhã, Por pouco tempo. a oportunidade de assistir uma aula como essa que a Camila deu em loco, lá Eu no tava museu, com medo que você ia falar de mim. explicando as coisas ao Vale vivo. a pena por causa da Camila, né? Porque o resto até agora É prejuízo. é piada ruim do Pirula. Eu falando traz o povo e você sem óculos. Eu querendo fugir com ansiedade social. Exato, não é uma boa. Ai, eu gosto de tudo isso. Cadê Eu o adoro Ruas? as piadas do Pirula, adoro suas musiquinhas, gosto do Ruas não com tem- não tem óculos, escolha, sem né? óculos. É. Também não tem escolha. Aí tem que... Ou adora ou adora. Pois Ou é, adora ou adora. Vou tentar ver pelo lado bom. É. Mas é isso, a gente vai poder fazer uma viagem super legal e ver essas coisas todas que a gente vem contando a cada segunda-feira. Exato, o link das coisas que nós estamos contando tá aqui em cima. E uma coisa legal também, né, como a Camila falou, que tem outras formas de preservar a natureza sem álcool 70, você também tem, no caso dos vertebrados, o esqueleto, né, que já é naturalmente com pouca água, então Por isso que sobra. Isso é isso uma que das sobra. Isso é uma das razões. é por extremamente que sobra. ossificado, tal, concha também, né, no caso. Né, você tem, obviamente, a carapaça dos artrópodes, tudo isso, que já naturalmente já são muito duros, tem pouca água. Mesmo assim pode estragar, você tem que fazer todo aquele trabalho para não mofar. Então, Pra secar, inclusive. né? Exatamente, então tem que ter naftalina ou tem que ter outros produtos para tirar o mofo, para não entrar água, né? Às vezes vaza, sei lá o quê, alguma coisa do teto, não sei. Chega a passar alguma resina, que nem a gente viu a história lá daquela sessão da sequoia, da Às árvore. vezes sim. Às vezes sim. Fóssil tem que passar porque ele craquela. Então você tem que passar a resina para manter ele rígido. Subfóssil também. Então provavelmente o esqueleto do Moa que a gente vai ver lá, Vai tá eles resinado. devem ter resinado. Mas também tem uma coisa, quando é material muito recente, se você resina, você dificulta depois para fazer testes de idade. Sim. Então algumas coisas você não pode resinar. Então na coleção provavelmente os materiais não estão com nenhuma substância. Eles estão numa caixinha que é uma caixa específica para isso. Ela é de papelão, mas é um papelão bem feito para isso. E outros materiais que são justamente para evitar que fique úmido. E falando Né? das Então coleções- você tem a coleção em via seca. Que, bom, Sim. em artrópodes é fácil. Aqueles lá com Você alfinete. E a gente vai ver na exposição. Tem na Tem exposição os bichos aqueles bichos no espetados. alfinete. É. Tem os bichos no alfinete. Tem taxidermia também, né? No caso, principalmente para mamífero, mas você também vê essa taxidermia que é para você manter. Você faz couro, né? Praticamente o couro e mantém o bicho. Não é só para exposição. Por exemplo, às vezes você tem mamífero que você precisa saber direito o pelo, como é. As cores se preservam às vezes. Aí você precisa da taxidermia da pele do bicho, né? Do pelo do bicho. Você tem couro de crocodilo.
que às vezes também a contagem das escamas é importante. Então você faz uma coisa lá, fica com um cheiro horrível, né? Porque passam uns produtos lá que são horríveis, mas dá para estudar. E água é uma coisa tão importante que também tem aqueles armários que secam, né? Sabe aquele secar, aquele negocinho que você coloca no seu armário para não bufar a roupa? Desumidificador. Os desumidificadores. Que ele tenta tirar o máximo de água. Isso, então você pega e entra num laboratório desse ou nos armários mesmo, você tem equipamentos ligados a isso para tirar a água, para manter a preservação o máximo possível. Além de tudo isso que a Camila falou, que o Peru falou de secar, de tratar, de fazer isso, fazer aquilo, ainda você deixa o ambiente seco, porque senão umedece de novo e estraga. E aí são armários compactadores, que a gente chama. Eles fecham, tem uma borracha que veda, e aí você retira o ar também. É, para ele ficar tudo seco, tudo sem ar, para essa coleção sobreviver ao tempo, né? Em São Paulo a gente demora para apodrecer, então, né? Depende da época. Seco? Em Brasília mais. Olha aí, Brasília mais. Eu ia falar, por isso que a gente tem que tomar um cuidado com a manutenção desses edifícios, desses prédios, porque imagina, qualquer probleminha, se pegar fogo. Pega fogo em tudo. Umidade baixa, ou né? lugar com umidade baixa ou lugar cheio de álcool. Tipo, é perfeito para pegar fogo. É a junção das duas coisas, Exato. né? Mas não vão falar de coisa triste, Não, vamos falar de coisa boa. Então estaremos lá, Carlos Ruas. Mas vem cá, eu lembrei de uma história que os nórdicos, para preservar alimentos, tipo uma maçã, banhava no mel. Um potão com mel, e eles botavam frutas. Isso. E é possivelmente que daí que veio o hidromel. Né? Mas eu lembrei disso agora, né? Eu pensei, como é que conservar fruta e mel? Porque aí você bota a fruta no mel e aí é difícil do oxigênio chegar. Isso, né? É isso mesmo. E aí não tá em água, é difícil do oxigênio chegar. Não, e outro mel cristaliza, né? E o mel também tem algumas substâncias antibióticas também. Tem uma alta concentração de açúcar, o que diminui a chance de certos micro-organismos se desenvolverem. Mas a lógica é a mesma. A ideia de desidratar não é só um sal, pode ser qualquer soluto. Quando a gente fala de uma solução, é sempre um líquido e algo sólido que a gente chama de soluto. Pode ser açúcar. Dá pra você... Sabe carne seca, que é feita com sal? Aquela que você joga sal pra secar a carne? Dá pra botar açúcar? Dá, e o efeito vai ser o mesmo. Só vai ficar ruim. Mas você desidrata a carne com açúcar? Você desidrata com açúcar, porque... Mas isso a gente conta num outro vídeo que a gente explica osmose. Exatamente, aí a gente faz um vídeo sobre osmose e explico isso pra você. Então, que na verdade é um erro de concordância, né? Serão osmoses. Você tem homose e osmose. Então, ó, o link da viagem tá aqui embaixo. Clica no link, West Travel, clica que tá bom. Beijo. Falou, tchau. Eu pensei, isso é ciência ou é zoeira? 5 minutos Foi uma mistura de